Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Papo de Trabalho. Para ser preciso, mais preciso, né? Edição número 17. Como é que você tá, Andressa? Tudo joinha e seguimos, né? 17, olha aí, começou outro dia e o papo de trabalho vai crescendo, porque o mundo do trabalho não para, né? Aos poucos, né? A gente vai conseguindo atingir o pessoal e hoje a gente vai conseguir atingir alunos. Isso, porque o papo hoje é com o professor. Professor de geografia. Isso. E eu tô conhecendo ele hoje, tá, gente? Não conhecia também não, Ah, tá? Tô conhecendo ele hoje, então hoje aqui vai ser tudo assim, novíssimo. eu já conheço ele há uns 3 anos. Sei do Ah, profissional que ele é. Agora ele é TikToker também. Olha que chique. olha! Que Tá vendo? isso? Bom demais com vocês. Professor Pierre, tudo bem, professor? Tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez, assim, obrigado por estar aqui nessa grande oportunidade para a gente poder falar um pouquinho de trabalho. E aí, professor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gostou da nossa proposta, do papo de trabalho? Claro, eu me sinto até muito honrado, né, por esse convite de estar representando aí uma classe que luta bastante para Muito. manter, né, essa criançada viva dentro da escola, né, e aprendendo. É É isso isso aí. aí. Mas eu vou cortar o Pierre lá para aquela nossa primeira perguntinha. Não sei Eu não se você sei, viu, Pierre, nos nossos outros programas a gente tem uma pergunta especial de início, hein? é aquela que começa tudo que a gente quer saber como o Pierre começou no mundo do trabalho. Aquele primeiro trabalho lá na frente, ou melhor, lá atrás, né? Lá atrás, lá atrás. Lá atrás, qual foi? Não precisa ser, André, sou de carteira assinada e tal, não. Como é que o Pierre começou no mundo do trabalho? Então, né, eu comecei no meu primeiro emprego fazendo estágio na Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro. Quantos anos? Eu tinha 16 anos, pertinho da rodoviária, né, ali no gasômetro, né? E eu estava fazendo o segundo grau técnico em administração. Então eu tinha muita vontade de trabalhar, né? Já tinha feito alguns bicos anteriores, né? A minha mãe fazia alguns docinhos para fora, já trabalhava com essa parte até de vendas. Então foi vendo o quanto era interessante a cor do dinheiro para um jovem e me interessei muito e logo que eu estava no final do primeiro ano do ensino médio, eu já consegui uma entrevista para trabalhar na Companhia Estadual de Gás. Nossa, que bom. E ali, né, eu fui cair no setor de departamento pessoal, né, onde a gente consegue ter a dimensão de toda a vida da empresa e dos funcionários. E a experiência no departamento pessoal é porque é muito positiva, porque você acaba passando pelos corredores e todo mundo vai identificando o estagiário do DP, o estagiário que trabalha no DP. Então tinha alguma coisa para falar sobre pagamento, ou então de repente ver numa ficha, né? E às vezes um processo administrativo interno para poder acompanhar, e você acabava sendo na camaradagem, vê isso para mim, vê como é que tá, o meu pedido disso, daquilo. E eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, assim, por vontade mesmo própria, de querer ajudar as pessoas. Não, eu vejo assim. Então, às vezes, quando chegava no setor, eu já tinha separado alguma coisa para dar de resposta. Antigamente não tinha telefone celular, era tudo por ligação, né? Ou então encontros, né? Então a pessoa chegava lá, viu isso para mim? Não, peraí, vi sim. Ia lá naquele arquivo. Eu lembro que o nosso computador ainda tinha a tela preta com as letrinhas verdes, né? Era ainda na Lotus 123, DBase Plus e tal. E eu muito interessado em manter o cadastro, né? Atualizar o cadastro, né, do banco de informações, né, que estava passando pelo processo de informatização. Eu tinha feito, né, curso de datilografia, mas naquele momento estava sendo tudo jogado por água abaixo. E eu tive que reaprender naquele exato momento para poder estar à frente, Atualizando, né? atualizando e ganhar espaço, confiança dos gerentes dos setores, né? Porque eles não dominavam ainda a informática.
E então, com 16 anos, né? A cabeça tá boa, pega Muito rápido. boa, pega rápido. Assim como as crianças hoje estão com os aplicativos de celulares, que hoje eu não consigo acompanhar, eu estava para aquela relação com a informática e as pessoas que tinham mais idade eram resistentes a aprender a informática. Então, Até tudo hoje. que tinha que lançar no computador, eu fazia. Era o estagiário. Era o estagiário, né? Era realmente o espírito do estagiário do setor, né? Todo mundo levantava o dedo, estagiário, e eu estava sempre animado. Tem um jeito brincalhão, né, de lidar com as coisas, e aí ganhava um pouco, né, um sorriso ali, outro aqui, fui ganhando espaço dentro do setor. E ali, além de tudo, eu conhecia, né, a maioria das do pessoal da empresa. No momento, lá na Companhia Estadual de Gás, eles serviam refeição. Tinha um refeitório industrial. E mesmo no refeitório industrial, acabava rolando papo de trabalho. Então, assim, a todo momento que eu estava ali, eu estava sendo explorado, mas positivamente. E eu até gostava, porque eu me sentia útil, né? Um estagiário que toda hora E é importante solicitado. também, né? Para um jovem, Nossa, né? então, eu me sentia naquele momento muito importante para executar as tarefas. E durante o tempo a gente vai ganhando a confiança de um que tem um setor parecido do lado, que quer puxar você para lá, porque você é o diferencial. E assim foi construindo a minha carreira dentro da Companhia Estadual de Gás. Então passei o primeiro ano, né? No segundo ano automaticamente o pessoal já falava, vai ser renovado, pode ficar tranquilo, vai ser renovado. E aí assim fui até o último ano do ensino médio. Então eu bom. trabalhei bastante na Companhia Estadual de Gás. Mas é aquilo que a gente fala aqui, né? Você procurou fazer cursos, né? Se capacitar para atender melhor a empresa também. A gente fala, né, Matias, direto aqui no certeza. Papo de Trabalho, ou por causa da questão assim, o jovem não pode parar. Tá? Então ele tem que continuar buscando. O curso de informática que você foi buscar, e hoje tem que buscar informática e É tal, essencial. né? Porque você vai ficando o quê? Cada vez mais útil dentro da empresa, porque você está agregando bagagem, está agregando conhecimento, né? Então já vem aí um exemplo, ó, gente, vocês estão aí ligadinhos no Papo de Trabalho, como é que começou a vida aqui do nosso professor, né? E para professor, como é que foi essa caminhada aí? Então, aí foi o seguinte, né? Houve um processo em que eu tive que sair da Companhia Estadual de Gás porque acabou o ensino médio e, ao mesmo tempo, eu já estava na idade de servir. Então, eu fiz ali a minha inscrição no Exército, né? E fiz a inscrição para a modalidade do CPOR, que é Centro de Formações de Oficiais Temporários. CPOR do Rio de Janeiro, oficial da reserva. E era um sonho meu entrar para o Exército, porque meu avô foi paraquedista, né? E eu tinha muito medo de me alistar para a Brigada Paraquedista e não ser chamado por causa da altura. Então, assim, eu não tinha certeza se eu ia sobrar lá ou não. E para não perder essa oportunidade, eu falei, nossa, eu tenho que dar um tiro certo, não posso errar. E aí fiz a minha inscrição, né, para o CPOR. O CPOR, né, ele aproveita oficiais temporários que já estão cursando no nível superior. Você ingressa no nível superior, mostra que você tem já a inscrição na faculdade e você lá passa por uma prova de teste físico e prova escrita de conhecimentos gerais. De conhecimentos gerais, né, eu estava por dentro, que eu já estava no mercado de trabalho, tinha muita noção do que era coerente. E as perguntas eram simples, eram praticamente uma bateria de 80 perguntas de forma invertidas, mas às vezes elas apareciam no mesmo momento, justamente para ver quem estava, né, um pouco desviado do contexto. E tinha a equipe de psicólogos do Exército que fazia essa análise, né? Além do teste físico, que eu já estava, quando eu saí da Companhia Estadual de Gás, né, eu já comecei a estudar para concurso público. Então, eu queria entrar nas Forças Armadas. Eu fiz prova para fuzileiro,
fiz prova para soldado da aeronáutica, isso tudo em casa, estudando. E chegou no momento que a prova da aeronáutica, soldado especialista, apareceu. E eu tinha passado. Aí nossa, eu tenho que escolher, eu fiz inscrição para tudo quanto é lado, como é que vai ficar isso? Eu vou lá porque me chamou primeiro. O CPUR tinha que esperar virar o ano. Aí fui lá para soldado especialista, fiquei no batalhão de infantaria, e lá era muito pesado, a gente pagava flexão com punho cerrado no asfalto quente. Eita! Foi lá que eu, né, fiquei traumatizado de comer comida fria. Então, todo mundo do quartel passava pelo rancho, mas como nós éramos soldados de formação, eles deixavam para a gente almoçar umas 3 horas da tarde. Nossa. Mas já estava tudo frio mesmo, gelado. Eles faziam de propósito, que fazia parte do terror psicológico. Né? E nossa, eu adoro comida quente pelando, desde sempre. E tinha que comer comida fria. Mas beleza, isso daí não era um impedimento. No longo do processo, veio a notícia que eu tinha passado na prova do CPUR e fui convidado para ir para lá. E aí eu tive que escolher. Foi duramente o momento mais difícil da minha história como adolescente, de ter que escolher entre a aeronáutica, como soldado especialista, ou o exército com o CPUR. Soldado, eu teria uma formação ali limitada até subtenente, né? Aí poderia estar com uma carreira, né, mais, como é que eu vou dizer, mais voltado para praça, que na Força Armada tem praças e oficiais. E no CPUR eu já ia sair como oficial, mas tinha a oportunidade de trabalhar na administração do Exército e engordar meu currículo. Eu ia sair fazendo administração de empresas, como eu estava na faculdade de administração de empresas, então tinha tudo a ver, tinha um link, né? Só que o oficial temporário é temporário, não pode continuar. Não é carreira. Mas eu já tinha pesquisado que se eu tivesse condições de economizar todas as moedinhas igual a Dona Baratinha, eu poderia depois sair de lá com paraquedas na mão. Então, assim, foi a minha escolha sair da aeronáutica, ir para o exército, e foi assim que eu fiz, assim, um pé de meia, né? Então, eu economizei tudo que eu pude nesse momento. Olha, que história, hein? E de lá você já saiu buscando a formação de professor? Não, ali, né, eu fiz a faculdade de administração, né, e fui trabalhar em escritório de contabilidade e de advocacia no centro do centro da cidade, né, lá no município do Rio de Janeiro. E, né, no momento que eu estava trabalhando com administração de empresas, eu pude, né, passar por vários setores da administração e conseguir, né, bagagem, né, para poder lutar para entrar em outras empresas maiores, como a companhia de energia elétrica, que é a Light. Então, o fim, né, da minha administração depois da parte administrativa foi na Light. E como eu tinha toda uma bagagem no jurídico de várias outras empresas de contabilidade, eu trabalhei no jurídico da Light. Mas aí eu estava já pensando na estratégia de eu me formar como professor. E daí é que surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando de manhã, né, e estudando à noite como professor de geografia, né, cursando a graduação de geografia. E hoje também, Pierre, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, você está virando um professor influencer, TikToker. Como é que é isso aí? Fala para mim. Eu, né, fiquei muito preocupado com a questão da pandemia, né, e com o distanciamento dos alunos quanto aos professores. Na minha época, o professor era visto como uma autoridade dentro de sala de aula, muito respeitado, como se fosse o segundo pai. Então, as crianças, né, faziam alguma coisa e os pais perguntavam primeiro ao professor o que ele fez. Aí depois tomava atitude, né, conforme cada família educa os seus filhos, né? E isso na minha época. Hoje não. Hoje as crianças fazem queixa aos pais e os pais já vão furiosos para a escola, querendo pegar o pescoço do professor sem apurar nenhum fato. Porque
hoje parece que houve essa inversão e está assim. A gente percebe isso de forma até num olhar mais crítico e às vezes é perigoso. Ah, Né? com certeza. A gente perigoso. vê inúmeras matérias aí, né, no jornal, coisas que acontecem com o professor que, na minha época também, a gente deve medir idade, você não podia nunca. O professor era Não, na autoridade minha na época sala de também o aula. professor era autoridade. Mas Aham. parece assim, foi uma mudança repentina. Assim, depois que eu me formei, 2 anos depois já estava totalmente diferente. Sim, e assim, né? Hoje as estratégias mudaram completamente. Até para um professor chegar e bater com uma régua na mesa, ele já dava 2, 3 avisos e havia o respeito e o silêncio. Né? As crianças, quando ouviam um whoop, ou então de repente um silêncio, né? Alguma coisa assim, Aham. já logo respeitava. Hoje, né? Assim, a gente Zombam da cara do professor, né? Pois é, e ainda mais, depois eu vou até entrar nessa parte de memes com o professor e tal, né? Que hoje em dia é algo que a gente tem que saber lidar, né? Que isso é real. Qualquer aluno entra com celular. Mas a gente está falando aqui dessa mudança, né? Então, essa mudança também teve que ser acompanhada por mim. Eu tive que descobrir inúmeras formas de tentativa e erro e acerto, experiências boas, ruins, para qual é a mágica que eu ia fazer para prender a atenção dos alunos, já que eu sou uma concorrência fraca diante de um quadro e um celular comparado. Né? Hoje em dia você não tem mais como colocar-se num peso de primeiro plano. Não, você é o último plano na sala de aula. O coleguinha tem uma conversa mais interessante, o celular, é o rabisco do desenho, é O viagem, joguinho também. o joguinho, né? O bullying entre eles tem acontecido de uma forma muito mais intensa. É mesmo? Parece que as crianças, né, descobriram essa forma para poder né, se sobrepor ao outro. Então, antigamente era aquele grandão, né, que pegava o dinheiro da escola, me dá o seu lanche, né? Era algo assim, né? É. Hoje não. Hoje aquele que consegue ter uma estratégia de bullying mais eficiente se sobrepõe pelos outros porque ele não quer virar bullying daquele. Então, a autoridade hoje, né, entre a hierarquia deles, é quem sabe manipular melhor o desgaste emocional. Meu Jesus. Tá muito assim. Ser professor não tá fácil não, hein, Pierre? Não tá fácil. Mas aí é por isso que o Matias me perguntou qual foi a estratégia que você, né, de repente pensou para ganhar, né, um pouco da atenção dos alunos, né? Então, há pouco tempo, né, eu fiz uma pós-graduação, né, pelo próprio município, né, fui escolhido numa turma para cursar. E ali existia uma matéria chamada TICS, né, que é Tecnologia da Informação. E essas ferramentas da tecnologia da informação me permitiu descobrir algumas coisas como edição de vídeo, TikTok, Facebook, Instagram. Alguns mecanismos que antes não era visto por mim, de forma nenhuma você ia ver uma foto minha no Instagram, Facebook. Gente, longe de acreditar que eu fosse ter aquilo dali como uma âncora para eu entrar numa sala de aula, né? Um atrativo. E daí eu falei, vou mergulhar nisso. Eu vejo que as crianças querem isso, eu vejo que eles trocam isso, desejam isso. Eu falei, cara, vou começar a me lançar com isso e eu sei que eu vou ser meme, eu sei que eu vou passar por acertos, decepções, né, erros, mas vou me ajustando. E assim, hoje eu tenho, né, o meu TikTok ali por conta, né, de uma estratégia pedagógica. Então, para eu não ficar sendo posto de lado ou menos atraente, né, uma concorrência fraca, eu consegui nisso fazer com que eles se interessassem em, poxa, o professor TikTok, então eu vou ali, vou gravar um TikTok com ele, ou então vamos fazer um vídeo juntos, tal. E assim foi desenvolvendo. O que hoje eu tenho de conhecimento é pouco, mas é o suficiente para eu atrair um pouquinho da atenção deles.
E aí, com isso, né, as publicações no TikTok eu fui fazendo uma para experimentar, né, uma bem amadora, outra, e daqui a pouco os alunos foram descobrindo, eu mesmo colocando, né, nos meus status, e daqui a pouco eles começaram até, não, posta assim, usa aquela trend e tal. Caramba, o que que é trend? Aí Eu me vejo assim sempre. eu fui descobrir o que que era trend, que era uma moda em que todo mundo faz um certo desafio para imitar. Tá bom, vamos ver qual é a música que tá, né, no auge, qual é Topo da trend. Pois é, aí eu começava a usar as trends, né, meio bem de forma amadora, não? E hoje eu já tô até mais desinibido, né? Porque uma coisa é certa, uma vez que você se lança na vitrine, você pode ser visto ou apedrejado. Né? Você tem que arriscar. E você lembra qual foi a primeira que você gravou? Eu não lembro qual foi a primeira, porque eu fiz uma sequência para ver qual que uma ia sobrepor a outra se desse errado. Então eu fiz várias ao mesmo tempo que eu falei, cara, se der errado vai dar tudo errado. E aí eu saio de ver. Então alguma dando certo, de umas 5, vai salvar. Isso. Então- Salva uma e o resto o povo esquece. Mas assim, qual que foi o insight? Falou assim, pô, tem que fazer isso. Então, aí foi no momento que eu estava fazendo a pós-graduação na prefeitura, que tinha a disciplina TICS, né? Que a professora, ela deu essas dicas. Ela foi falando de edição de vídeo, foi falando de rede social, foi falando da importância de você hoje estar interagindo com os alunos pela rede social. É para falar a língua deles também, né? Exato. Aham. E eu não tinha nenhuma experiência nisso. Não tinha mesmo, nem habilidade. Nossa, imagine só um professor clássico, quadradão, ex-militar, entrando no TikTok. Nada a ver comigo, mas eu tava perdendo. E na trend? E aí, na trend, eu falei, como que eu vou fazer de forma adaptada? Então, teve uma que eu fiz que eles até acharam engraçado. Essa parte de desenrola, bate, joga de ladinho. Eu falei, cara, como é que eu Tem vou fazer alguém, isso? sabe, que eu não vou falar que é a Maria Eduarda ali, que ela fica tentando eu fazer esse negócio direito. É até uma graça. Aí, vou colocar a Andresa pra fazer, hein? Olha, É. eu acho que no final a gente, de repente, até vai fazer isso. Ah, vamos fazer, vamos gravar aqui, vamos ver, colocar eu no não sei fazer, finalzinho. não, viu? Vai ser ótimo isso. Deixa Vamos no- colocar, gente, para vocês no finalzinho. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver. A Eduarda, ela dá um suporte. E aí o que que acontece, né? Eu falei, pô, vou pegar o computador, né? Vou desenrolar o fio, né? Bater significa ali bater o computador e joga de ladinho. Eu botei um chocolate na cintura para encarar, né, o lançamento das aulas online, que isso daí tava nas aulas online. Então deu certo. Ali o pessoal comentou, gostou. Aí, professor, não sei o que, eu vi sua trilha, então. E daí eu vi que tava começando a atrair um pouquinho da atenção deles, né? E aos poucos eu fui também tendo que aprender a ver anime, entendeu? Começar a ver alguns desenhos, entender o que que é os cria, entendeu? E começar a ver O ali que é os cria, gente? aqueles cabelos carijós que o pessoal começa a pintar, o porquê, qual o significado do raspadinho da sobrancelha e tal. Putz, eu tenho que entrar numa dessas para poder falar a linguagem deles na sala. Então, quando eu falo, eu dou uma bronca muito severa, mas eu entro depois para aliviar, entendeu? Então, sabe aquela estratégia morde a sopra? É. Então, eu nunca deixo no ar só um tapa, né? Verbal. Eu, além de dar um esculacho verbal, eu também chego ali e dou uma maciada. Aí O- traz o ensinamento da Isso. situação. O último, então, estava ali desatento no celular, dei uma bronca nele que estava no celular no momento de revisão de prova. Mas depois eu fui lá, fiz um semicírculo, que é uma ferradura, e sentei do lado dele. E aí, vamos abrir o livro, vamos ler junto. Então, assim, eu briguei, mas ao mesmo tempo estava acolhendo. Aí o pessoal, pô, pro Pierre, então, é um cara de equilíbrio nesse sentido de bronca, né? Eu creio que sim, PR, mas como você tá contando assim, surtiu efeito então, essa estratégia. Sim. Sim, vejo que até agora sim. E você já pensa em mais alguma coisa para atrair os alunos? Ou você só pensa assim, vou me aprofundar nessa área de TikTok, de rede social, para poder cativar mais eles, né? Que eu vi que você também fez uma experiência, parece também que
sei se estourou um balão, parece que é um balão. Isso é o seguinte, né? Essa parte aí é uma parte muito importante que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ó, Todo ano acontece essa Olimpíada. E todas as escolas têm liberdade de fazer inscrição. Qualquer professor, geralmente os que se interessam mais em desenvolver, é o de história, não, de geografia e de ciências, né? Onde numa garrafa PET você bombeia com a bomba de bicicleta, enche de ar a garrafa que está pressurizada e presa, e num determinado momento ela recebe tanta pressão de ar comprimido que ela sai da base de lançamento e voa até mais ou menos uns 150 metros, 200 metros, apenas com a pressão do ar e água. E aí, assim, é uma logística muito grande, sabe, Matias? Porque o professor que leva crianças para fora da escola já é uma tensão. 80% de tudo dá errado. Antigamente isso era comum. Era comum porque nós tínhamos uma disciplina. Porque nós tínhamos como falar, ô, parou. Aí o menino, né, se sentia até envergonhado. Hoje, ô, parou, já parei. Faz de novo. Ô, parou. Até o momento que você berra, até você ser chamado de, ó, ignorante, gritou tanto. Mas porque ele já chamou 10 vezes a atenção daquele menino. Ou daquela pessoa que está desafiando. acredito. Então, assim, eu combinei com os professores, criei um planejamento, apresentei o projeto para a escola, vou tirar sim e tá nas minhas costas. Então, não, tu é maluco, tu vai tirar a criança daqui, vão tacar pedra na cara dos outros, vai mexer com o cachorro, vai dar chute no mendigo. Eu, não, vai dar certo. Eu preciso de 2 professores comigo, eu preciso treiná-los, eles precisam entender que o comando é uma voz única. Peguei o apito, aí é a experiência do exército aí. Peguei o apito, levei todo mundo para a quadra, expliquei os limites e treinamos na quadra. O deslocamento em fila, organizado, tudo já na quadra, para eles ganharem confiança e quando se deslocar na rua, tá obedecendo aquela cadência. Então, assim, foram praticamente 3 eventos de treinamento interno. Lançamento de foguete sem água, porque ele sem água ele vai mais curtinho, né? A distância é menor. Então nós fizemos tudo simulado. Era um laboratório. Quando chegou o dia D, vamos tratar assim, eu falei, agora eu vou ter que dar conta, né? E aí já logo fiz uma reunião na quadra e cada um foi saindo em fila. No máximo 2, um do lado do outro, não sei o quê. Fomos mais ou menos, nos deslocamos mais ou menos uma distância de 150 metros ida e volta sem ninguém arranhar uma unha. Quando eu usava o apito, eles respeitavam. Quando eu falava um pouco mais alto, eles me obedeciam. E sempre naquela condição, nunca mais sairemos da escola. A única oportunidade que vocês têm de sair juntos com alguém é comigo. E é agora. Se vocês fizerem eu passar vergonha um pouquinho, nunca mais a gente sai. Então não tive problema. E essa experiência aí da garrafa, como é que foi para os alunos? Então, Porque é quase que é uma brincadeira científica, né? sim, é uma brincadeira científica que rende medalha e também algumas faculdades, com a nota da OBA, todos os anos, absorve o aluno sem passar o Enem, sem fazer o Olha, Enem. que legal! É um projeto tão importante que às vezes passa despercebido por falta, de repente, de conhecimento de alguém que queira aplicar, né? Então, assim, eu não estou nem almejando essa parte tão longe do Enem, que ainda tem o ensino médio que vai dar para ele algumas notas. Mas eu queria mostrar para eles que é possível sim sair da escola, fazer um evento bacana, né, diferente do que o quadrado da sala de aula e ter a oportunidade de ir mais vezes. E a OBA, ela vai no dia 30 agora sair a lista dos medalhistas. E na nossa escola, onde eu trabalho no Oscar Jerônimo, 12 alunos ficaram acima de 7. Então, Ó, que teve um legal. até que tirou 9. Parabéns para essa turminha, que legal. Que chique, hein? Difícil, mas pelo WhatsApp, agora vamos usar as redes sociais de novo. Pelo WhatsApp, eu fiz um grupo de revisão, onde o site da OBA também permite você fazer simulados. Ó. Então, a cada simulado que o aluno fizesse e ganhasse ali os 10 pontos de acertar tudo, eu dava um ponto na matéria, um ponto extra.
Poxa vida. E a todo momento eu chegava, fora mesmo do expediente, de noite, tinha aluno que falava, cheguei, professor, consegui. Aí eu ia lá com todo carinho, cansado, parabéns, isso aí, vamos continuar treinando, que isso está valendo ponto para o bimestre. Agora, deixa eu falar o que que eu enxergo aqui. Amor demais a essa profissão, hein? É muito amor, porque Não olha, é para qualquer professor, não, né? o esforço de trazer essa turminha e tá ali naquela garra toda e fazendo a diferença na vida deles, né? Sim. Nossa, muito, mas muito legal mesmo. Muitos ali não têm um referencial de uma figura masculina em casa que de repente tenha um perfil, né, que orienta, né, de repente dá uma ideia, conversa, porque toda a parte ali de dar aula, né, o rito de dar aula não está limitado só em ensinar. Você muitas vezes tem que chamar um aluno para não levar na secretaria, desgastar a direção e tal. Chama fora da sala, tem aquele colóquio mesmo, sabe? Pô, você está fazendo um negócio que está atrapalhando, vamos tentar construir junto e tal. Alguma coisa que, de repente, é para o seu futuro, mesmo que não seja para o seu futuro, pode ser para o futuro do colega que você está atrapalhando e tal. E aí, naquela ideia, pô, é mesmo, o cara não me colocou para a secretaria. Lógico que eu coloco. Mas quando já tá na quinta vez que eu falo, acabou, esgotou minha esposa. Ultrapassou todos os limites. Não tem como dar mais conta disso. Mas até ali, você vai dando chance. E aí o aluno vai vendo, pô, ele, ao invés de me levar para lá, não, foi mal, tio, foi mal. Aí tem uns que absorvem, outros que continuam fazendo depois no próximo professor. Ele pega só aquele momento seu, que já deu um abalo, mas no próximo professor, ele zera o score e faz tudo igual. Depende de cada professor lidar com isso. Né? Então, assim, é de cada um. Agora, quanto ao amor mesmo, é verdade. Às vezes a minha esposa até fala, nossa, você tá levando um trabalho, tá gastando dinheiro por tua conta, tá investindo. Eu falo, bem, até onde eu tenho prazer nisso, eu vou me meter. A hora que isso se tornar um trabalho, é um trabalho desgastante, que tudo é trabalho. Eu paro. Então, assim, dedicação, é risco, sim, é risco, né? Mas eu acho que todo planejamento é importante. Planejar do início, meio e fim. Então, nós tivemos etapas dentro de sala, treinando como se faz um foguete. Tem vídeo no TikTok mostrando passo a passo. Depois nós treinamos na quadra, introduzi o apito como comando, né? Falei da importância de não mexer com os outros na rua, né? Respeito ao próximo e tal. Até eu sair, eu já tinha tudo já na minha mão. Todos eles na minha mão, conscientes do que a gente ia vivenciar. Então, aconteceu tudo sequencial. Eu acho que o segredo de ter dado certo, sempre ter dado certo, foi isso. E eu já estou nesse projeto já uns 10 anos, né, na OBA. Que legal. Eu desconhecia, não conhecia o projeto, achei É a muito Olimpíada interessante. Brasileira de Astronomia. Olha. Olimpíada Brasileira de Astronomia. Tem a parte prática, que é a MOB-FOG, que são os 2 foguetes pressurizados. E tem a parte escrita, que vai falar sobre constelações. Aí você fala, nossa, constelação, mas eu não aprendi esse livro de geografia. Mas aí tá eu aqui para poder ensinar o que é a constelação do Cruzeiro do Sul, né, Aquário, e eles vendo a figura e cai na prova, eles conseguem identificar, né, essas informações que eu só posso passar hoje graças ao curso de astronomia que eu fiz lá no Rio. Quando eu estava fazendo faculdade de geografia, eu tinha que escolher alguma coisa dentro do curso para ganhar horas complementares. Então eu fiz inscrição no Museu de Astronomia. E lá em São Cristóvão, no observatório, eu trabalhei ali recebendo crianças como monitor, final de semana, porque eu trabalhava na Light. Eu estava ainda trabalhando em dois lugares, né? Na Light, estava fazendo a faculdade. Pierre, onde eu arrumava tempo para fazer horas complementares? Sábado, domingo, no museu. Aí ia lá, recebia as crianças e foi aprendendo com os astrônomos, tal, não sei o que, descobri a OBA. Aí eu falei, cara, então o dia que eu me formar, eu vou pegar isso para mim, que eu acho interessante. Muito legal. Aí hoje até isso é um vício meu, né? Tô até isso, até com hoje, até hoje. Não, minha esposa não aguenta mais ouvir falar, todo ano tem OBA. Oba! Oba! O Pierre, e agora fala um pouquinho da gente do Pierre empresário. O Pierre empresário, né? Então tá. O Pierre empresário, né, ele por ter tido a formação em administração,
né? Eu sempre tive um carinho, né, de trabalhar com presentes, propaganda, algo assim que fosse brinde. E minha esposa estudou comigo administração, entendeu? Ela era minha colega de faculdade. Então a gente já tá junto há muito tempo, né? E a gente conversando, falando, qual o ramo de negócio que nós podemos empreender? Se a gente tivesse que morar em algum lugar e abrir alguma coisa. Ah, papelaria. Papelaria, que coisa fofa, tal. Então ela tem um olhar mais diferenciado, refinado, né? Eu tenho a parte mais robusta, que é a parte da contabilidade, administração, né? Provisionamento de estoque. Ela fica com a parte mais de Compras. tendências, né? Escolha dos produtos, seleto, tal, fornecedores, receber o portfólio ali, né? Para poder escolher os produtos que de repente podem ter saído. E ela sempre tem o cuidado e o carinho de escolher algo diferente das demais. Não para cair na mesmice, mas algo, poxa, alguma coisa que é diferente, ou alguma coisa temática que tem, de repente, um potencial. Vou apostar. E ela tem toda a liberdade de fazer essa escolha e administração. Pierre, quanto tempo que você é professor aqui no município? Do município de Itaperuna, eu sou professor desde 2013. O concurso foi em 2012. 2013 eu assumi. E você hoje se sente realizado como professor ou ainda pretende fazer assim, ser professor de faculdade, algum outro curso? Vai ficar no ensino diferente, médio. ou vai para o ensino médio? Hoje eu tenho a prefeitura, né, que é o carro-chefe. Tenho também uma oportunidade de dar aula num curso pré-militar aqui em Itaperuna, né, que acaba tendo tudo a ver com as minhas raízes, né? Então, quando tenho uma turma, a gente dá aula, né, no pré-militar. Eu atualmente estou dando aula de técnicos em administração, né, num cursinho também à noite. Então, assim, eu acabo não me desfazendo de todas as minhas raízes, né? O militarismo, a administração e também a geografia todos os dias. Então, assim, eu me considero realizado pelo que eu me preparei, né? Claro, adoraria dar uma aula para a faculdade, sim, mas requer um mestrado, né? O mestrado requer um estudo fora ou um estudo mais caro, né? Um investimento, vamos tratar como um investimento maior, porque os cursos de mestrado online, né, à distância, existem, só que o investimento é um pouco maior. Então eu hoje não tenho esse projeto, mas está na minha gaveta. A qualquer momento, puxar ele e aplicar. Hoje eu estou muito mais ainda focado na minha estruturação. Então, assim, Pierre, você está estruturado completamente no que você planejou? Não, ainda tem alguns sonhos a realizar de forma estrutural. Porém, quando eu chegar nesse limite da minha base estruturada, aí eu já vou partir para essa linha do mestrado. Entendi. Pierre, você tem alguma mensagem para deixar para os professores e também para os alunos? Tenho, né? Vamos lá. Para os alunos, eu gostaria que vocês tentassem olhar o professor como uma fonte de informação, uma fonte de riqueza imaterial, onde você pode sugar todo o conhecimento ali. O professor de cada disciplina, ele adora quando você comenta as matérias, os problemas, as atividades de forma aprofundada. Então você vai automaticamente tirando as suas dúvidas e ganhando aquele professor com o interesse. O interesse já é uma porta para criar um vínculo com o professor. Porque ele vai ver, nossa, esse aluno me perguntou sobre isso. Então ele vai ver, vai olhar você de forma diferenciada. Tá? Os alunos, eu acho que seria o primeiro passo, né? Buscar um pouquinho mais. Hoje tem os mecanismos de internet, como o YouTube, tem também sites de pesquisa. Eu lembro na minha época que eu passava horas e horas na biblioteca copiando e era caro uma cópia na biblioteca. É verdade.
Hoje, você com um clique, deitado na sua cama, você assiste qualquer vídeo, qualquer matéria. E aí você pode pegar esses vídeos que alguém, né, elaborou, pega um gancho dali e desenrola com o seu professor, né, comenta, né? Então, eu acho que o interesse é o que vai fazer o professor olhar diferenciado para aquele aluno e vai até valorizar ele mais, tá? Quanto para os professores, né? Eu sei que é uma profissão difícil. Hoje, em especial, a disciplina desgasta muito os professores, até mesmo no quesito de organizar a turma. Eu digo para vocês que, de repente, um professor entrar depois do recreio, vamos botar uma situação padrão, ele demora ali de 10 a 15 minutos só para esfriar a turma e colocar ela em ordem. É muito difícil, né? Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil os alunos entrarem, ficarem quietinhos e já estarem prontos para a sala de aula. É a discussão que aconteceu, então, não sei o quê. Então, tenha um pouco mais de paciência, tá? Negocie mais. Eu acho que o negociar é muito melhor. Tem trabalho de educar? Tem trabalho. Tem muitos pais que hoje entregam o celular na mão da criança como uma chupeta e ele para de perturbar o pai e não dá aquela atenção ou repreensão ou educação devida. Ele vai buscar isso na escola. O camarada que de repente vai chamar ele para uma conversa no particular é o que de repente vai estar dando ali a oportunidade de ele aprender alguma coisa sobre ética, moral, civismo, onde ele não consegue aprender em nenhum lugar. Então eu falo para os professores, cara, tem um pouco de paciência e de repente cria uma estratégia diferente, escolhe um gatilho, um gancho, alguma coisa que desperte a sua identidade com a disciplina. Mas eu também entendo que muitos já estão, né, muito mais próximos do final da carreira e estão contando tempo para se aposentar porque a sala de aula está muito difícil de trabalhar. Então depende do psicológico de cada um, tá? Depende de como você lida com o problema. Eu posso ver a sua caneca meia cheia e você pode falar, tá meia vazia. Então, assim, tudo é o seu ponto de vista. Como que você quer ver sua vida? Meia cheia ou meia vazia? Depende de você. Eu posso ter uma gota aqui e falar, tá meio cheio, tá quase. Ou seja, é a minha opção. Ou posso falar, não, tá meia vazia, tá horrível. Então, é muito do psicológico. Eu acho que também, se a gente tivesse algum projeto na prefeitura ou então em qualquer escola que desse um suporte à saúde mental do professor, ou trabalhando com workshop, ou de repente com Treinamento. dinâmicas, treinamentos, para dar uma aliviada na pressão, entendeu? Assim, eu acredito que o professor está muito triste de ver uma sala de aula assim mesmo depois de 2 anos de pandemia, onde não tem, de repente, um carinho por aquele profissional, né? Então, assim, 2 anos com uma criança que, vamos lá, a idade vai até os 18, é um lapso muito tempo, é como se estivesse retirando da vida dele 2 anos e ele fica, assim, sem referência, desorientado. E nós estamos ali, de frente, no front, encarando isso e criando estratégias para poder aliviar o nosso sofrimento. Eu escolhi essa estratégia. De repente, outro professor escolhe outra. E daí por diante, eu recomendo, busque uma estratégia que, de repente, para você faz bem. Para você aliviar a sua pressão e o sofrimento. Porque não vai mudar. Eu tenho certeza que daqui por diante é só adaptação. Mas mudar como nós vivenciamos o nosso período de escola, não vai dar. Não tem. Foi boas palavras, Pierre. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para vir aqui hoje e ter nos ensinado um pouquinho e ter mostrado também que tem solução. Tem solução quando você quer demonstrar, né? Essa adaptação, né? Não é fácil, porque é tudo diferente. É como se eu estivesse saindo desse planeta, indo para outro, recomeçar do zero. O que eu estou fazendo em Marte? Como eu vou lidar? Então é mais ou menos essa atmosfera que a gente está vivenciando. Então, depois da pandemia, cara, o que fazer?
E aí a gente vai, né, escolhendo. Como eu falei, eu não acertei de primeira. Foi tentativa e erro. Quando eu voltei no meu modo clássico, tradicional, cara, eu fui engolido na sala de aula. Eu passei por um rolo compressor que nada daquilo fazia sentido. Era algo, gente, vou tirar ponto. Ah, tira! Mas você vai ficar sem ponto. Tudo bem, eu fico sem ponto. Ou seja, isso não é uma moeda de troca mais. Vou te colocar de castigo. Põe! Ou seja, ele não vai copiar a matéria que está ali, porque ele vai ficar de castigo numa cadeira na secretaria olhando nada. Então, dê uma pausa na matéria. Para ele é um refresco. A visão do aluno é essa. Você tem que entrar na mente do aluno para entender o que de repente, para ele é bom. É bom o castigo? É, porque ele vai ficar fora. Vai dar uma pausa. É bom tirar ponto? Vai passar de alguma forma. Né? Não vou entrar em detalhes sobre a estrutura do sistema, mas existe isso. Então, o que fazer? Cara, ele vai ter que me olhar, ele vai ter que me aturar. Então, você vai sentar no final da sala, isolado, mas vai estar aqui dentro da sala. Então, de repente, a estratégia dele sair não deu certo. Foi furada. Mas ele vai me ver. Entendeu? E vai Você ter vence no aula. cansaço. Vai por osmose. De tanto. Vai falar norte, sul, leste, oeste. É isso aí. É latitude, longitude. Ele vai gravar alguma coisa. Por bem ou por mal? Nem que por ódio. Na força do ódio, como eu olho diz para o aquele professor, o professor norte, sul, leste, oeste. Entendeu? Então, mas assim, eu acredito que lá no futuro, quando eles olharem no retrovisor, aí vão falar, cara, que bom que eu tive um cara desse aí. Assim como eu encontro muitos. Eu já tô há 10 anos aqui em Itaperuna. Então, muitos eu encontro na rua com filho, barbudo e tal, que eu nem conheço. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Daqui é minha família aqui, ó. Aí aparece na feira e tal. Conheço tia, avô, filha e tal. E ele falava, nossa, bons tempos. Tira uma foto comigo. Claro, vambora. Entendeu? Já te vi no TikTok. Meu Deus, tô passando vergonha. Então, assim, é algo gratificante. Porque você não é odiado. As pessoas falam contigo na rua, na festa da cidade e tal. Se eu fosse um professor tão ruim, com as estratégias tão fora, né, tão desatualizados, eu não ia ter alunos falando comigo, nem familiares, por onde eu passasse. E pelo contrário, as pessoas, oi tio, tudo bem e tal. Às vezes o cara é grandão, mas o que? Oi tio, tudo bem. Eu achei legal isso. Tá? Para mim é satisfatório. É sinal, é um indicativo que eu estou no caminho certo. Né? Pelo menos para mim. Com certeza. E trazendo aí, né, esse trabalho formidável para a gente tomar conhecimento aqui no Papo de Trabalho. Olha, parabéns, muito orgulho de ter um profissional desse na nossa rede municipal, né, aqui em Itaperuna, e ver que você só busca, né, trazer, inovar. Gostei de conhecer o projeto OBA, importantíssimo. Parabéns, que você continue firme com ele aí, né, para os nossos alunos se destacarem cada vez mais. E quem sabe outros projetos, pode contar conosco aqui, né, Matias, para divulgação, se vier mais alguma coisa aí, porque sempre falo que o caminho do mundo do trabalho é o estudo, é o conhecimento. E está aqui o responsável por isso também, gente. Uma prova viva, desde os 16 anos, né, PR? Fazendo estágio e correndo atrás. E com certeza, eu tenho certeza que você tem esse sentimento de gratidão por algum professor seu também. Claro, tenho referência. Que te incentivou, né? Sim. Assim como você está incentivando agora. Sim. Parabéns. Eu, assim, gosto muito, né, de comentar sobre isso, né? Toda a minha fase que eu estudei foi em colégio público. E hoje eu dou aula em escola pública. Então eu falo para eles, gente, é possível. Eu já tive aí com a mesma estrutura, com os mesmos cenários. Então não é o cenário que vai atrasar a sua vida. É a busca de cada um por vocês pelo diferencial. E eu vejo que alguns se destacam. Lógico, né? Não vou dizer todos, que também seria, né? Eu seria um messias se eu conseguisse todos, né? Mas salvando um por ano em cada sala, eu já estou fazendo meu papel. Nossa. Né? Parabéns mesmo, tá? Muito obrigada. Gostaria de te agradecer e dizer que as portas estão abertas, né? Se tiver alguma coisa a acrescentar, Andressa.
né? Não, a porta aberta, novos projetos, trazendo mais conhecimento, coisas diferenciadas. A gente gosta muito aqui no Papo de Trabalho, né? Legal. Porque você está plantando a sementinha para o futuro dessa turminha aí. Parabéns mesmo pelo projeto, parabéns pela garra, né? Parabéns por todo esse trabalho aí na rede municipal. Obrigado. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Avança.